Você está ouvindo do Artcast. Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Artcast e para esse episódio temos a ilustre presença dos professores Emerson, Catiane e Alexandra. Olá, obrigado pelo convite. Meu nome é Emerson, sou professor de Física. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite, principalmente dessa galerinha aí que vem fazendo a diferença no novo ensino médio. Eu sou professora de Biologia nessa escola. Olá, sou a professora Alexandra, também gostaria de agradecer o convite. Eu sou professora de Arte e de ACTEC, que é Arte e Tecnologia. Bom, então aproveitando que a data dos Dias dos Professores está próxima, resolvemos gravar esse episódio com os professores de nossa escola. Então, a primeira pergunta seria basicamente: como vocês chegaram a essa profissão de professor? Hoje que eu vou responder esta. Eu sempre fui um bom aluno, né? Desde o fundamental até o ensino médio, eu era o que na época se chamava de CDF, né? Hoje em dia se chama nerd, né? E na época, inclusive, era uma ofensa chamar os outros de CDF, né? Hoje em dia, nerd é um estilo de vida, as pessoas curtem, até quem não é, quer ser, né? E então a minha preferência pelas exatas já era desde aquela época. Mas eu queria fazer engenharia elétrica, que era uma das profissões que se encaixavam mais dentro do curso que eu fazia ali na escolinha da VEG, né? Que é uma das empresas aqui de Jaraguá do Sul que oferece um curso técnico. E fazendo engenharia elétrica, eu teria que estudar no período integral. Como eu não queria largar o emprego, porque eu tinha outras intenções, queria morar fora do país, tive a intenção de construir uma casa, comecei a namorar, e então eu fui fazer um curso de física com a intenção de mudar depois para engenharia elétrica, no caso de física para também dar aula, né? E ali eu comecei fazendo aquelas cadeiras ali que eram as semelhantes de engenharia elétrica, só que com o tempo desisti de engenharia elétrica, de mudar, né? Porque me apaixonei mesmo pela física, achei que era ali o meu lugar. Então, não vou dizer que foi um acaso, né? Foi realmente uma coisa que eu aproveitei a oportunidade onde estava, né, para traçar esse caminho. Daí em diante, eu cursei o curso de física. Como eu ainda estava trabalhando na VEG, continuei trabalhando não sendo professor, né? Continuei trabalhando ali na parte da engenharia. Até que resolvi receber outras propostas de trabalho, mudei para outra profissão, que a remuneração era maior, mas ainda não dava aulas, né? Aquele tempo todo que eu passei, né, estudando, e era muito bom, né? Para onde foi, né? Qual é a profissão que eu quero ter mesmo? Então eu resolvi voltar da aula. Eu fiz o mestrado para me preparar melhor, né? Aí, mas já estava dando aula, né? E aí entrei nessa profissão que não largo mais, né? Sou professor e não largo, como diz a frase. Foi aí que eu cheguei a ser professor. Mas eu digo que professor mesmo eu fui desde a época que eu quis ensinar, né, desde o início. E mais formado mesmo, o curso foi aí nesse meio termo entre engenharia e física. Bom, assim como o professor Emerson, eu sempre me destaquei também na escola. Eu fui aluna, né, do professor José Duarte Magalhães desde o primeiro aninho até o terceiro ano do ensino médio, então eu estudei aqui a minha vida escolar inteira, e eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu tinha duas profissões em mente, uma delas era ser professora, e outra era ser missionária. Mas, sendo missionária, eu teria que ficar longe da minha família. Isso eu não queria naquele momento. Então, eu optei pela profissão de professora. Não sabia ainda que disciplina
eu daria, né? Porque eu gostava de todas as disciplinas, me destacava em muitas delas, e os professores me influenciavam sempre, querendo, faça geografia, faça química. Química era uma das minhas grandes opções, né, para ser professora, mas eu gostava muito e sempre me destaquei também pela arte, né? Então acabei optando por algo que eu gostasse muito e fazer daquilo uma profissão, né? Eu gostava muito da parte artística, de criar as coisas, inventar coisas, então por isso escolhi a profissão de ser, né, professora então de arte. Estou aqui então há 11 anos já, só no Duarte, né? Trazendo essa galera, então, para o meio artístico, transformando a cabeça dessa galerinha para gostar mais de arte, compreender mais de arte, né? Porque a arte é muito elitizada, então trazer essa possibilidade para os alunos da escola pública também, terem boas aulas e ter um bom professor de arte. Só lembrando, então, nós temos o nosso Instagram agora, e se caso você seja um estudante do Eduarte e tem algum tipo de talento e queira divulgar ele, você pode entrar em contato com o nosso Instagram, Geração Duarte, e que nós podemos possivelmente, então, divulgar o seu talento. E bora continuar, então, a nossa conversa com os professores. Bom, eu na educação literalmente caí de paraquedas, né? Nunca foi a minha primeira opção em relação à profissão. Eu sempre fui apaixonada pela área da saúde. Uma paixão assim de infância, família, né? Nossa, acho que você leva jeito para medicina, especificamente pediatra, porque você leva jeito com criança. Então aquilo foi crescendo dentro de mim e eu me imaginando, né? Cidade do interior, família de classe baixa, né? E a gente tem aquela visão assim, medicina ganha tri bem, eu quero sair dessa situação, né? Vou encarar a medicina. Sempre também fui uma boa aluna, né? Muito estudiosa, até pela minha situação em casa, então aquela assim, encher a mãe de orgulho, sempre ser as melhores notas em sala de aula. Então, ensino fundamental, sempre visando a medicina, a área da saúde, né? O hospital. Ensino médio, eu saí da cidade do interior e fui encarar a capital, né? Visando esse sonho de fazer medicina. Só que eu fiz um curso técnico de nutrição e dietética, né? Todo o meu ensino médio foi profissionalizante. E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio no hospital da Brigada Militar em Porto Alegre, e aí eu caí na real que eu não tinha vocação nenhuma para aquele mundo, né, da medicina. Mas mesmo assim eu continuava com aquela paixão na área da saúde, né? E aí então eu pensei, a farmácia tem alguma coisa a ver com medicina, né? Não vou trabalhar, colocar a mão no paciente, hospital, vou lidar com medicamentos, aquela visão assim que a gente faz coisas quando jovem, né? Com relação à profissão, a gente não cai muito na real, a gente sabe, né? Quero fazer alguma coisa, mas quando chegar a vez do vestibular eu decido para valer, né? E prestei o vestibular para medicina no primeiro momento, mesmo sabendo que eu não tinha vocação, mas era para alegrar os pais, né? Até porque eles tinham investido em cursinho pré-vestibular, não passei, né? E segundo ano prestei vestibular já para farmácia, também não passei, né? E aí é hora de voltar para casa, né? Então voltei para minha cidade, lá tinha uma universidade que só tinha licenciatura. E aí a minha mãe me deu um choque de realidade, assim, né? Me deu um chacoalhão. Agora é a hora de partir o trabalho, né? Se realmente você quer prestar um vestibular para uma universidade federal, que é o meu sonho, né? Já que eu era aluna nota 10, né? E a gente tem essa perspectiva, volta para a cidade grande, volta para a capital, mas aí você vai ter que se manter, né? Pagar o teu cursinho, pagar a tua estadia para ficar até conseguir realizar esse sonho. Ou vem para casa, onde a mãe te dá ajuda no começo, né? Presta vestibular aqui, tem biologia, né? Tem história, que eu também me encantava, né? com essa disciplina, e pelo menos você já tem uma profissão, né? É o que eu posso te oferecer no momento.
E aí ela falou uma frase que é o meu lema em todo o início de ano, né? Ela falou assim: o estudo é algo que ninguém vai tirar de você, independente da tua profissão. Eu posso te deixar uma poupança, um terreno, alguma coisa, né? Isso, se você não administrar bem, você pode perder, né? Mas o teu conhecimento, né? Esse ninguém tira. Não entendi no primeiro momento, porque eu não queria fazer licenciatura, porque eu não via perspectivas de uma qualidade de vida ideal. Mas vamos fazer, porque eu também não tinha coragem para encarar uma capital novamente, sozinha ainda, né? Porque a minha avó, que era minha companheira, não ia retornar, não tive coragem, e aí então partiu licenciatura. No começo, galerinha, foi muito difícil. Eu ia para a universidade como se eu fosse para uma guerra. Eu ia assim, frustrada, decepcionada, né? Porque eu me cobrava. Nossa, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui uma das melhores, e agora que eu tenho que ser a melhor, eu não consigo, né? Então, a minha faculdade, assim, os primeiros anos foram muito difíceis, pelo fato de não me imaginar professora, não querer isso, né? E, para ironia do destino, eis que no final do curso, né, eu conheci um professor que trabalhava uma disciplina de microbiologia. Foi aí que eu encontrei, né, a minha paixão dentro da biologia. E aí eu pensei assim, nossa, agora eu acho que eu né, encontrei o caminho. Me encantei por esse mundo, em nenhum momento tirava essa possibilidade de conhecer o mundo numa universidade federal, né? Então eu terminei a minha faculdade. O meu estágio também foi bem complicado, né? Porque eu ficava olhando os jovens e pensava assim, nossa, o que é isso, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? E quando eu terminei a minha faculdade, daí eu parti para a capital de novo. E eu disse, não, agora eu quero fazer uma pós-graduação. E confesso para vocês que eu nem sabia o que era uma pós-graduação, né? Mas eu quero entrar numa pós-graduação. Então aí eu fui, também não sei de onde que eu tirei coragem, né? Cheguei na capital lá, naquela muvuca, e eu encontrei o prédio da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Literalmente bati na porta, e um senhorzinho, né, veio, abriu a porta, e eu disse assim, eu quero fazer uma pós-graduação. Eu nem sabia, né, em que setor eu estava, né, chegando. E era a área da botânica. E ligada em planta, não é o meu, né? Mas aquele senhor, ele foi muito atencioso comigo, daí ele me explicou o que era uma pós-graduação, os cursos que tinham, e aí eu comentei a minha paixão pela microbiologia. Aí ele me deu o endereço, né? Aí eu fui no departamento da microbiologia, daí conheci o pessoal lá, né? Eu costumo dizer que na minha vida sempre aparecem anjos, assim, que eu disse, nossa, será que eu mereço esse anjo da guarda, né? Então, o pessoal lá da microbiologia deram todas as orientações para eu prestar, né, a seleção para o mestrado. E aí, então, eu fiz umas cadeiras como aluna especial, então, novamente, né, como graduanda. E aí, então, eu prestei a prova para o mestrado, fui bem, tive sorte, porque aquele ano eram 20 vagas, né? Eu fiquei em 21ª, e aí eis que, né, eles abriram mais 5 vagas, então quase todos que prestaram a seleção para aquele ano entraram. E aí então eu comecei a me encantar por esse mundo da docência, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa universidade federal, a dar aula, né? Jovens, ensino médio, ensino fundamental. E aí hoje eu olhando, eu fico imaginando assim, nossa, eu não consigo me imaginar em outro lugar a não ser na sala de aula, né? Tudo foi ao acaso, de certa forma, uma persistência por parte da minha mãe, que era o que ela podia me oferecer naquela época, e hoje eu só agradeço, né? Porque eu sou realmente encantada com a profissão, né, de ser professora, né, estar na docência. Então, para mim, assim, é um presente que eu ganhei, mesmo num primeiro momento rejeitando, né? Uma oportunidade que eu abracei, né? E que me faz muito feliz.
Então, como ouvimos a trajetória de vocês, gostaríamos de saber o que é mais difícil na vida de um professor. Bom, eu diria que, de modo geral, assim, é a falta de valorização, né, da sociedade como um todo. Porque muitos pensam que ser professor é só estar ali os 45 minutos durante a aula, mas tem toda uma preparação, um planejamento, né, o que vem antes da aula, aí você dá a aula e depois tem o pós-aula, né, que são os preenchimentos de diários, outros documentos, correção, né, das atividades. Então, é um trabalho bastante exigente de nós e que muitas vezes suga muito de nós, e a gente tem dificuldade de conciliar, né, o trabalho com as questões familiares. A gente passa muito tempo na escola. Então, é difícil a gente desvincular a nossa vida. A gente não trabalha com máquinas, né, que no final do expediente a gente desliga e volta só na próxima semana, né, a ligar essa máquina de novo. A gente trabalha com seres humanos e a gente não desliga, né? Eu sou uma professora que tem muita dificuldade em desligar da escola. Parece que eu vivo aqui dentro da escola, como se fosse minha segunda vida, né, minha segunda casa, porque o tempo todo eu estou pensando, criando possibilidades de transformar isso em aula. Então, é uma dificuldade que eu tenho. E já puxando nesse gancho, como vocês conseguem conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Bom, é bem difícil, né? Mas a gente tenta, né? Fazendo listas, né? Seguindo rigorosamente aquelas listas. Assim como a Pro Alexandra comentou, a gente se entrega, se joga no trabalho, né? Eu tento também, eu sempre fui muito focada na escola, sempre vivi para a escola. Eu dei uma freada depois dos filhos, mas mesmo assim a família já sabe o meu ritmo, né? Eu faço as minhas atribuições e lá em casa a gente divide as tarefas para poder dar conta, né? Eu tenho um parceiro assim maravilhoso que sabe que eu sou apaixonada pela minha profissão e que me ajuda muito, né? Mas é uma tarefa árdua, né? Ainda mais quando a gente gosta do que faz e a gente quer que os nossos alunos sejam os melhores, né? Principalmente em tudo que eles forem fazer. Então, a gente sempre procura deixar marcas positivas nos nossos alunos. Então, essa conciliação, ela é puxada, mas a gente sabe que no final sempre vai valer a pena, porque a gente vai olhar, né, refletir a trajetória daqueles alunos que fazem a diferença na nossa profissão. Mas nada como as listas, né? Ter aquele foco, né? Aquele comprometimento com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer para os nossos alunos. Além disso, a divisão de tarefas, né? Porque nós somos um time de professores, um tem que ajudar o outro, né? Aqui, pelo menos no arte, nós não separamos professor de física, professora de arte, professora de biologia. Nós somos professores, temos os componentes, assim, que nós somos especialistas, mas um ajuda o outro. Estou precisando de tal coisa, vai lá. Esses dias mesmo, de um trabalho específico de um componente eletivo que eu leciono, eu precisava, por exemplo, de lápis de cor. Se eu trabalhasse sozinho, eu teria que ver onde é que eu encontro lápis de cor. Enfim, tive que pensar onde é que eu vou encontrar isso numa escola desse tamanho, né? Pode estar em inúmeros lugares. Mas eu, muito mais prático, perguntei para quem entende, que é especialista em arte, a professora Alexandra. Eu falei, consegue para mim? Ela me entregou em mãos os lápis nas caixas, né? Então veja, o quanto de tempo que eu poupei, ou de tempo de pensamento, planejamento, né? Para onde é que eu ia ter que encontrar isso? Isso é tudo um exemplo muito simples, né? Mas existem coisas muito mais complicadas que são resolvidas em times. Então acho que isso também é uma das coisas que ganha-se muito tempo e que pode ficar aí de exemplo para qualquer coisa, né? Quando a gente divide, tem uma frase que não sei de quem é, mas que diz assim que a gente deve dividir para conquistar, né? Uma vez que a gente vai separando as tarefas, fica mais fácil.
Juntamente disso, então, a gente gostaria de saber quais são as motivações e as desmotivações de vocês na educação. Olha, Miguel, vou dizer por mim, né? Assim como alguém que faz uma receita de uma comida, né? Uma receita nova, eu tenho o mesmo sentimento ao final da receita, né? Quando você faz um alimento, quem já preparou sabe que no final das contas, por mais gostoso que deve ter ficado aquilo que você preparou, a pessoa só fica contente mesmo quando escuta o quanto os demais gostaram, né? A minha mãe mesmo, ela quando faz comida, né? No almoço de domingo lá, ela parece que não almoça. Assim. Ela diz que e fala assim, e o tempo todo fica questionando, tava bom? Tava gostoso? Porque nós somos assim, a gente fica muito mais contente com o teu resultado, isso te motiva, né? Por mais que você tenha detestado, você fica muito mais motivado a fazer novas receitas, né? Então, eu acho que as aulas, elas são, no meu ponto de vista, assim também. Quando você prepara uma aula, tu vê que os teus alunos gostaram, que eles estão querendo voltar, que eles vão dormir, mas pensando, não vejo problemas em voltar amanhã, né? Ou quando o aluno acorda e fala assim, não, tranquilo, hoje tem aula com daquele componente curricular, né? E eu vou, mas vou faceiro. Eu acho isso que é motivador do professor. Quando ele sente que o trabalho que ele está fazendo, os alunos estão gostando. E também dão o feedback, né? Eles dizem, que legal, tu vê na cara que eles estão ali querendo fugir. E o contrário, é o que desmotiva. Assim como a receita, por mais que você tenha feito um prato muito bonito, né? Você achou saborosíssimo. Mas se você dá para alguém comer aquele prato ali de comida, né? E a pessoa não gostou, você, não vou fazer mais, né? Ou melhor dizendo, procuro fazer de novo, mas não tão empolgado. Então, na aula também, se o professor se prepara, faz um planejamento mega blaster, né? Faz os experimentos, tá? E o aluno assiste a aula com uma mão segurando o queixo e o outro assim, tipo, com a cabeça virada, tá? Não tá gostando? Isso, por mais que o professor não mostre, mas isso fere a alma, né? Porque ele, afinal de contas, como a gente falou anteriormente, né? Naquele planejamento, naquela preparação de aula, talvez ele tenha dito não pro filho dele, né? O filho dele queria brincar. Ele falou, filho, agora eu não posso porque eu tô preparando a aula. Talvez ele tenha que ter deixado de assistir o jogo da seleção, o time que ele preferiu escolher para torcer. Enfim, muitas opções ele deixou de lado. E aí quando chega na hora, não tem esse reconhecimento, isso machuca, né? Eu acho que isso é o que desmotiva. Mas a gente não desiste, né? A gente faz uma receita nova. Para cada aluno, um gosto diferente também, né? Mas não deixa de machucar, né? Então, desmotivar. Portanto, eu acho que é geral, né? O professor gosta de um feedback positivo. Eu acho que é isso que motiva. Não só o professor, todo mundo, né? Quando a gente faz uma coisa e você tem um retorno que as pessoas gostaram, eu acho que isso é um motivador para você fazer cada vez melhor e você quer ouvir de novo aquele elogio, né? E é legal quando você ouve de alguém, né? Os alunos gostaram muito da tua aula. Você entendeu, né? Quando alguém te disse, mas você pergunta, tá, explica de novo. O que eles disseram mesmo? Mas você já tinha entendido. Você só quer ouvir de novo. É isso, do meu ponto de vista. Falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Agora, vamos inverter os papéis, né? Deixa eu entrevistar. Hoje em dia, tudo que você quiser pesquisar na internet, ou quase tudo, né? Você consegue a resposta pelo Google, ali as ferramentas de busca, né? Se você quiser saber o que é uma anisotropia magnetocristalina, digita lá no Google, ele te explica bem certinho. Agora, a minha pergunta é, por que vocês não trocariam o professor em sala de aula, os professores, né, pelo Google?
Então, a internet é uma ótima ferramenta de pesquisa. Como o professor falou, se a gente tem alguma dúvida, a gente coloca ali, ela já aparece. Tem sites confiáveis, tem sites não confiáveis, mas eu não trocaria um professor pelo Google, porque eu fico muito desatenta se estudar sozinha, fazer umas pesquisas sozinhas, então eu prefiro que esteja em sala de aula, que esteja na minha frente, dialogando, mostrando no quadro enquanto eu faço anotações. Se eu tiver dúvidas, eles respondem na hora. Então, eu não trocaria, não gostaria de ficar só no celular ou no notebook, sentada, fazendo minhas pesquisas, estudando, sendo que eu tenho eles ali na minha frente para me ajudarem quando eu precisar. E além disso, eu colocaria também como um ponto de observação, né, que eu principalmente, né, na minha opinião, eu prefiro mais um contato assim humano, né, onde a gente pode dialogar, que nem a Eduarda falou, com o professor, a gente pode tirar a nossa dúvida, e quando a gente tem isso com a internet, né, a gente acaba que não tem esse contato, né, o Google não tem emoções. E com o professor também nós podemos fazer perguntas específicas, né? Saber exatamente o que a gente quer. Às vezes, quando a gente fala no Google e pesquisa, por exemplo, alguma coisa, ele mostra de maneira mais ampla, né? Um geral, né? Um panorama geral da resposta. E com o professor a gente pode perguntar de forma mais específica exatamente o que a gente quer. E com a internet, então, a gente não tem esse contato, essa resposta, né, de uma maneira específica. Com o professor, a gente já consegue ter essa resposta exatamente do que a gente quer saber, né? Seja de algo mais específico, de determinado assunto ou não. Então, para concluir esse podcast, a gente queria saber como vocês acreditam na educação para construir um futuro melhor. Bom, primeiramente, essa questão da palavrinha melhor ali, né? Porque futuro, se estivermos vivos, vamos ter, né? Mas a educação, acredito eu, que pode contribuir muito. Na verdade, é uma das grandes ferramentas que a gente tem, né, para ter um futuro melhor. Eu acredito demais, assim, no poder da educação. E acho que o professor, ele pode transformar, né, a vida do aluno, tanto para o bem como para o mal também. Esperamos nós, né, que nós, pelo menos aqui no Duarte, a gente esteja contribuindo para o bem do aluno, né, para construir, ajudá-lo, né, a construir o seu próprio futuro e, de preferência, né, que seja um futuro melhor. Então, eu não vejo um futuro melhor sem a questão da educação. Bom, eu também acredito muito, né, que esse mundo da educação, nada é perdido, tudo pode ser transformado. Então, esse que é o encantamento, né, de uma pessoa que está visando esse futuro melhor. Eu sou muito da frase do Fernando Pessoa, acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? E vocês, jovens estudantes, né, com certeza terão inúmeras oportunidades, uma vez que fazem parte desse mundo da escola, da educação. Então, acho que oportunidades com certeza virão, oportunidades boas, né, e que vão fazer a diferença na vida de vocês. E que isso não seria possível, né, se não estivessem prontos, abertos, né, para o novo, para a educação. E quanto mais vocês estudarem, né, mais vocês se dedicarem aos estudos, maior o número de possibilidades que vocês terão, né, de escolha profissional no futuro de vocês. Porque o bom profissional do futuro não é aquele que vai já predestinado a uma só direção, mas aquele que consegue se adaptar a várias direções, né, vários caminhos. Indo de encontro que a professora Alexandra falou, acho que é a mesma coisa. Tinha uma frase que o Monsanto, que era o Oscar Schmidt, né, um grande jogador de basquetebol brasileiro, ele tinha uma vez ele deu uma entrevista porque a repórter perguntou assim para ele como é que ele tinha tanta sorte, né, como é que ele tinha tanta sorte de fazer cestas de 3 pontos. Aí ele respondeu assim para a repórter, né, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, ou seja, ele quis dizer que, entre outras palavras, que não era sorte, porque ele treinava, né? E o futuro melhor, um futuro, como a gente costuma dizer, melhor é onde muitas oportunidades, né? Como é que você vai treinar
o teu futuro de oportunidades. É por sorte, né? Quando você, lá no futuro, aparece uma oportunidade, vamos lá, surgiu uma oportunidade de um emprego seu lá no Canadá, onde você vai trabalhar numa empresa multinacional e você, poxa, foi escolhido. Foi sorte? Não, claro que não. Você está preparado para isso, senão você não teria escolhido. Você treinou. E quem é que te deu esse treino? É a educação. Se você está indo para lá, é porque você sabe falar inglês ou francês, né? Para ir para o Canadá. Senão você ia lá à toa, né? Não sabe nem como se comunicar. É porque você sabe fazer muito bem aquele trabalho que eles estavam procurando. Então, a educação, em outras palavras, ela te dá aquilo que erroneamente a gente chama de sorte. Ela te dá um caminho para que as oportunidades sejam expostas para vocês, né? Então, as oportunidades vão ocorrer, sim. Você pode até achar que é sorte, mas não. É porque você estava preparado. E quem vai te preparar é a educação. Então este foi mais um episódio do DuarteCast. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos professores por estarem aqui e falarem um pouco da vida deles, de como é exercer essa profissão. Também agradecer aos ouvintes e desejar um feliz Dia dos Professores!